Olá, irmãos, graça e paz. Hoje nós vamos encerrar a nossa série de meditações em Neemias, este livro que nos acompanhou aí durante toda a pandemia, a quarentena até aqui então. E um livro muito precioso, nós pudemos ver aí Neemias lidando com um momento de crise, com um momento de sofrimento, um momento também de restauração, de recomeço, de retomada. E nós pudemos aí aprender ricos princípios da palavra de Deus e hoje à luz da obra de Cristo Jesus, que nos ensinam também a como nós devemos nos comportar no momento de sofrimento, de perda, de restauração, de recomeço. É um livro extremamente importante e relevante para os nossos dias. É um livro que fala de restauração, é um livro que fala de recomeço, é um livro que fala de oração, é um livro que fala como Deus age até mesmo por meio da instrumentalidade humana para cumprir os seus propósitos. Já falamos aqui, oração é um dos temas principais de Neemias. Nós encontramos Neemias orando o tempo todo, falando com Deus, dependendo de Deus, buscando a direção de Deus. É um livro que fala das batalhas do crente contra os seus oponentes, os seus inimigos. Hoje, o mundo, a carne e o diabo, naquela época, inimigos mais literais e físicos. É um livro extremamente útil, prático para a nossa vida. E, além disso, é um livro que aponta para a verdadeira restauração em Jesus Cristo. Neemias foi um grande líder, um grande restaurador, restaurou a cidade, os muros, o templo, o culto, a adoração. Mas a gente sabe que Neemias é apenas uma sombra de Jesus Cristo. Jesus é muito maior que Neemias. Nele nós temos o nosso verdadeiro líder, guia, que se identificou conosco, se encarnou, veio até nós no nosso sofrimento, restaurou e comprou um povo para Deus, para a adoração. E ele mesmo, ao olhar para o templo, disse: essas pedras, esse templo eu destruo, em 3 dias eu vou reconstruir. Nós sabemos que Cristo hoje é o nosso templo e fez da igreja um templo para o Senhor, do qual nós somos pedras vivas, distribuiu dons aos homens pelo Espírito Santo. Hoje nós somos sacerdócio real, nação santa. Cristo é o verdadeiro restaurador de Israel. Ele é quem traz restauração à minha vida e à sua vida. Mas ainda tem algo para nós vermos aqui com Neemias no capítulo 13 hoje. Você aí é detalhista? Quando você está terminando aí um trabalho, você pensa nos últimos detalhes, nos últimos acertos? Pois é, nós vamos falar sobre isso. O capítulo 13 fala muito bem sobre isso. Chegando ali na reta final, o muro já está restaurado, a cidade está restaurada, o templo está restaurado, mas ainda há trabalho a fazer. Nós vamos ver ali com Neemias que ele vai passar um pente fino, vai olhar os últimos detalhes, aquilo que ainda precisa ser colocado no lugar. E nós vamos ver também que a mudança, a restauração, a reforma, ela é contínua. Nós não podemos parar. Sempre precisamos voltar e rever a nossa vida, rever o relacionamento com Deus. A igreja precisa sempre estar se reformando, não é se inovando, é voltando às veredas antigas. Igreja reformada sempre reformando, não é igreja reformada sempre mudando, sempre buscando novidades. A ideia de que nós temos uma tendência muito fácil de nos perdermos. Então, esta reforma é a ideia assim, precisamos sempre rever a nossa vida, rever o nosso relacionamento com Deus, o nosso cristianismo, rever como a igreja tem caminhado e voltarmos aos fundamentos, voltarmos à simplicidade do Evangelho. A gente tem uma tendência muito fácil de fugir. Bom, então vamos lá. Pense aí na sua vida, quais os detalhes que você precisa ver, detalhes que na verdade são importantes, fundamentais, quais são os ajustes que você precisa fazer na sua vida e também as reformas que sempre são necessárias na nossa vida, no nosso relacionamento com Deus e na nossa igreja. Vamos ver isso hoje à luz de Neemias, então, capítulo de número 13. Bom, eu vou ler Neemias 13, versos 30 e 31, depois nós vamos recorrer a outros versículos aqui neste capítulo. Diz assim: Limpei-os, pois, de toda estrangeirice, e designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Que Deus nos abençoe na meditação da sua palavra, que Ele fale ao meu e ao seu coração, nos conduzindo a Jesus Cristo para a glória de Deus.
Primeiramente aí os 3 primeiros versos do capítulo 13, passando um pente fino na nossa vida espiritual, no nosso relacionamento com Deus, nós vamos encontrar aí que nós precisamos nos afastar de tudo aquilo que corrompa a verdadeira doutrina, que corrompa a verdade. Diz assim a palavra de Deus: naquele dia se leu para o povo no livro de Moisés, achou-se escrito que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação de Deus, porquanto não tinham saído ao encontro dos filhos de Israel com pão e água. Antes assalariaram contra eles Balaão para os amaldiçoar. Mas o nosso Deus converteu a maldição em bênção. Ouvindo eles, o povo, esta lei, apartaram de Israel todo o elemento misto. Bom, se nós lermos a história do povo de Israel lá em Números, depois em Deuteronômio, nós vamos encontrar este episódio no qual a mula fala, o jumento fala com o profeta Balaão. Ele foi contratado pelos moabitas e amonitas para amaldiçoarem o povo de Deus, contrataram o profeta Balaão, pagaram o profeta Balaão para que lançasse uma maldição, uma profecia maligna, vamos dizer assim, sobre o povo de Israel. Mesmo Deus exortando o profeta, até enviando uma mula, ele continuou com aquele coração obstinado, mas Deus converteu aquela bênção em maldição. E nós bem sabemos que o povo de Israel foi desobediente ao Senhor. O povo de Israel não exterminou todos os inimigos do povo de Deus que habitavam a terra de Canaã, mas por interesses pessoais, eles deixaram alguns ali em redor e foi a causa da queda deste povo. A gente vê isso em Juízes, a gente vê isso durante toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento, como este povo se tornou uma pedra de sapato no sapato deles, né? Porque ao invés deles influenciarem, serem luz para estas nações, os israelitas acabavam sendo influenciados e eles acabavam ali se misturando com aquele povo e acabavam seguindo os deuses daquele povo, seguindo o culto daquele povo e o comportamento, o estilo de vida daquele povo pagão que estavam ali ao redor de Israel e também no meio de Israel. E este povo então foi ordenado, está lá em Deuteronômio, que o povo de Israel não deveria se contaminar com este povo, mas eles acabaram se contaminando. Alguns dizem que alguns deles até estavam já fazendo serviços no templo e por aí vai. E aqui Neemias traz esta advertência quando se achou escrito no livro. Lembra lá que Neemias leu o livro, eles restauraram esta prática, eles começaram a ler a palavra de Deus, ensinar, aplicar o coração, é o que nós vimos nos capítulos anteriores. E agora, quando eles leem a palavra de Deus, eles percebem que isto estava escrito nas Escrituras, mas eles se esqueceram. Olha a importância da palavra de Deus, meu irmão. Quando nós começamos a ler a palavra de Deus, a meditar na palavra de Deus, a estudar a palavra de Deus, a entender e aplicar a nossa vida ao coração, nós vamos descobrir coisas que estavam perdidas ou que já não eram mais lembradas. E é o que aconteceu com a Reforma Protestante. Quando a Bíblia tomou o centro da igreja, quando a Bíblia se tornou acessível e foi traduzida na linguagem dos homens para que todos pudessem ler, aquilo que era de errado, que era de tradicionalismo, de superstição dos homens, as heresias caíram por terra e a reforma foi inevitável. Por isso que nós precisamos ler a palavra de Deus. Não é o que eu acho, o que eu penso, o que é mais confortável para mim, o que é mais conveniente para mim, mas é o que dá certo, né, o pragmatismo, mas é o que é bíblico, o que Deus diz. Quantas vezes em uma decisão, em uma discussão, em um assunto que se levanta, nós abrimos a Bíblia e vamos seriamente à Bíblia dizendo assim, o que a Bíblia diz? Eu estou disposto a mudar de opinião se eu for convencido pela Bíblia. Mas não, as pessoas vão à Bíblia com as suas opiniões e querem que a Bíblia se amolde às suas opiniões, enquanto deveria ser o contrário. Ainda que doa, se eu digo algo e a Bíblia diz outra coisa, eu é quem preciso mudar a minha opinião. Então eles acharam escrito isso no livro que eles não deveriam se misturar. Aqui não é xenofobia, não é medo do estranho, medo de uma cultura estranha. Aqui porque Israel, como esta nação escolhida por Deus para ser luz para os gentios, nação por meio da qual viria Cristo, viria a salvação, eles não poderiam ter este tipo de relacionamento
porque dificilmente eles influenciavam e traziam as pessoas. A gente sabe que há exceções. Se você ler a Bíblia, Raabe, inclusive, entra até na genealogia de Jesus, Ruth. Muitos outros gentios foram inseridos na comunidade de Israel, sendo circuncidados, professando a fé no Deus de Israel. Mas o problema é que os israelitas muitas vezes estabeleciam vínculos, casamentos, relacionamentos com estes povos pagãos e acabavam adorando os deuses destes povos e tendo as mesmas práticas. Apocalipse 2,14 diz: Tenho todavia contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, a qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Olha só que não somente o culto é corrompido, mas também a prática. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. A quem eu adoro vai determinar a minha vida prática. Se eu adoro o Deus da Bíblia, o Deus Santo, e eu quero agradá-lo com toda a minha vida, eu vou procurar obedecê-lo segundo a sua palavra. Mas se eu adoro a falsos deuses, a ídolos, a minha vida vai acompanhar estes ídolos. O meu estilo de vida vai ser outro. Então, por isso que Balaão é tão assim sério e significativo, é símbolo desta heresia, é símbolo do falso culto, é símbolo da falsa adoração e do estilo de vida que acompanha esta falsa adoração e esta heresia. Então, voltando lá em Neemias, a gente precisa passar um pente fino na nossa vida, olhar para a palavra de Deus, perceber aquilo que está errado e ver quais coisas têm nos conduzido à idolatria, quais coisas têm nos conduzido a heresias, a falsas doutrinas e a práticas imorais, libertinas, que não estão de acordo com a palavra de Deus e com a graça de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo justamente morreu e nos libertou para que nós deixássemos de ser escravos do pecado e fôssemos escravos de Jesus Cristo, escravos da justiça, escravos da graça, livres do pecado em Cristo Jesus. Então, isso é uma obra de Deus em nós, em Jesus Cristo. Precisamos da verdadeira doutrina que vem do Senhor Jesus Cristo para assim agradarmos e glorificarmos o nome do nosso Deus. Bom, mas em segundo lugar, o segundo pente fino que Neemias passa aqui na sua vida, na vida espiritual do povo de Deus, e estou falando pente fino porque se você olhar este capítulo 13, você vai perceber várias vezes aí que aparece a expressão assim: então eu soube disso, eu soube daquilo, e depois eu vi, eu achei no livro. Então são coisas que Neemias vê, que Neemias toma conhecimento, que ele acha e que não podem passar despercebidas. Nós precisamos saber de algumas coisas acerca da nossa vida, nós precisamos encontrar nas Escrituras coisas que foram perdidas na nossa vida e precisamos ver aquilo que está de errado, mas não só isso, agir. E é o que Neemias aqui está fazendo. Em segundo lugar, é acerca da motivação da adoração. Primeiro foi a heresia, o falso culto, que leva a uma imoralidade, e agora a motivação. Por que motivação? Versos 4 a 9, Neemias vai ficar sabendo de algo. Aí diz no verso 7, então soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou a tal ponto que atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, como ofertas de manjares e o incenso. O que aconteceu? Que depois você lê todo o texto, Eliasibe favoreceu Tobias, fazendo para ele uma câmara, preste atenção nisso, uma câmara no templo, na casa de Deus para Tobias. Para quê? Com segundas intenções, para que Tobias se beneficiasse da casa de Deus, para que ele ajuntasse ali para si as ofertas, as contribuições, para que ele se beneficiasse do templo. Olha que coisa horrível, né? Que coisa que nos deixa assim chocados. Mas infelizmente é a realidade de muitos cristãos, e que se dizem cristãos pelo menos, e de muitas igrejas chamadas evangélicas, que na verdade já viraram um mercado, né? Fizeram do evangelho um produto, do púlpito um balcão e dos crentes uns clientes.
e vendem, mercadejam a palavra de Deus, vendem bênçãos, vendem promessas, prometem coisas que Deus nunca prometeu, distorcem as Escrituras. E como diz Paulo lá em Timóteo, eles são movidos por ganância, pensando que a piedade é fonte de lucro. Na verdade, são lobos ferozes, travestidos de pastores, não é? Que querem simplesmente se aproveitar da fé das pessoas, extorquir as pessoas em nome da fé. E as pessoas também não são inocentes. Elas vão e buscam a igreja, buscam a Deus atrás de bênçãos, atrás de benefícios. Ou seja, tem um relacionamento com Deus utilitarista, de ídolo. Eu dou algo para Deus para que Ele me beneficie. Então eu não vou a Deus porque Ele é digno de ser adorado, servido, porque Ele me salvou, porque Ele me deu um novo coração, porque eu quero estar no céu com Ele, porque eu quero aprender a andar nos seus caminhos, porque eu quero me tornar igual a Jesus Cristo, porque eu quero glorificá-lo, porque eu fui salvo pela graça. Não, essas pessoas vão à igreja com a mesma motivação que vão em uma casa lotérica. Por que você serve a Deus? Por que você adora a Deus? Por que você lê a Bíblia? Por que você ora? Por que você vai à casa de Deus, ao templo, à adoração? Por que você ama a Deus? Por que você serve a Deus? Qual é a sua motivação? Aqui é um caso que parece nos chamar a atenção, parece ser muito dramático, mas às vezes de maneira sutil nós corremos o risco de fazer a mesma coisa. Lembra lá de Satanás acusando Jó? Aí ele te serve porque ele tem bens, porque a vida dele vai bem, está tudo bem, mas tira os seus bens para ver se ele vai continuar te servindo. E o livro de Jó deixa muito claro que é possível nós servirmos a Deus pelo que Ele é e não por aquilo que Ele nos dá. É claro que nós devemos adorá-lo e ser gratos por aquilo que Ele nos dá, mas a gratidão centraliza-se em Deus. Nós somos gratos antes de tudo pelo ser de Deus, pela pessoa de Deus. E o que Neemias fez quando ele soube? Ele ali se indignou, tirou todos os móveis, virou aqueles móveis, jogou para fora e resolveu aquela situação tão revoltante que estava acontecendo ali no templo. Quando Neemias soube, ele agiu. E eu e você precisamos ter o mesmo zelo com as coisas de Deus, o mesmo zelo com a casa de Deus. A gente não pode profanar aquilo que é sagrado. Eu sei que muitos vão nos acusar. Ah, você está julgando. Ah, é falta de amor. Ah, a gente tem que se amar mais. Ah, não pode julgar. O importante é que está fazendo alguma coisa para Deus. O que você está fazendo? Pelo menos ele está fazendo algo para Deus. Mas a Bíblia diz que nós devemos ser bereanos. A gente tem que conferir as coisas se são assim mesmo. Nós temos que denunciar a heresia, denunciar os falsos profetas, os falsos mestres. Nós temos que ter amor a Deus em primeiro lugar, amor à verdade, e isso é amor. Quando nós tiramos o outro do erro, é amor. As pessoas têm uma visão muito distorcida do que seja amor. O amor exorta, o amor corrige, o amor tira do erro, o amor mostra o caminho certo. Claro que o amor também é paciente, é misericordioso, é longânimo, se coloca no lugar, é compreensível. Basta a gente ler lá Coríntios, que a gente vai ver a natureza do amor bíblico. Mas em se tratando, por exemplo, de julgar, a Bíblia diz que a gente tem que julgar sim, segundo a reta justiça. Jesus nunca proibiu o julgamento, ele proibiu o julgamento hipócrita. Mas ele diz, primeiro tire a trave do seu olho antes de tirar o cisco do seu irmão. Mas depois de você tirar a trave do seu olho para você não ser hipócrita e poder enxergar bem o erro do seu irmão, você deve também exortá-lo. Por exemplo, Mateus 18 fala dessa disciplina, dessa exortação. Se o teu irmão pecar contra ti, vai e corrige-o pessoalmente. Se ele não te ouvir, chame mais alguém. Se não, leve ao conhecimento da igreja. Então a disciplina visa o bem do faltoso, a restauração do faltoso, tirá-lo do pecado, visa a pureza da igreja e visa o bom testemunho para os de fora. E nós temos o exemplo maior disso, não sei se você conseguiu se lembrar disso, se a sua mente foi remetida a este episódio. Jesus Cristo, quando ele viu ali no templo aquelas pessoas fazendo comércio do templo, o que ele fez? Ele também mostrou a sua indignação, a sua justa ira contra aquilo, e ele também virou ali a mesa dos cambistas, quando ele viu que estavam corrompendo a verdadeira religião, a adoração a Deus, ele também muito se indignou. E hoje nós temos também este privilégio, este dever de lutar pela fé,
que uma vez por todas foi entregue aos santos, de dar razão da esperança que há em nós. Nós somos constantemente exortados a combater o bom combate, a lutar pela verdadeira doutrina, a lutar contra a mentira e contra o engano das trevas e do diabo e a sondar também as nossas motivações. Nós devemos adorar a Deus pelo que Ele é e não fazer comércio da fé, não barganhar com Deus, mas adorá-lo de coração, com ações de graças, com um coração voluntário, puro, contrito, sincero, que é o que agrada a Deus, que é o que Deus requer. Por meio de Jesus Cristo, diz Hebreus, ofereçamos sempre sacrifícios de louvor, que é fruto de lábios que professam o seu nome. Bom, em terceiro lugar, versos de 10 a 14, precisamos passar também um pente fino naquele em que temos sido negligentes. O texto diz aí o verso 10, também soube que os quinhões dos levitas não se lidavam, de maneira que os levitas e cantores que faziam o serviço tinham fugido cada um para o seu campo. Então, os israelitas estavam sendo, os judeus aqui, negligentes com a manutenção do culto, com a manutenção do templo, com as ofertas aqui para os levitas, para o serviço do culto a Deus. Eles estavam sendo negligentes. E olha que, se você voltar aí no capítulo 11, 10, você vai ver que uma grande preocupação, eles fizeram até uma aliança de não desampararem a casa de Deus, mas estavam fazendo isso, estavam desamparando a casa de Deus, estavam sendo negligentes com seus compromissos, com as suas alianças, com as suas responsabilidades. Verso 11 diz, então contendi com os magistrados e disse, por que se desamparou a casa de Deus? Ajuntei os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então todo Judá trouxe os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite aos depósitos. Depois continua aí falando do destino dessas ofertas. Lembra lá que a motivação não é barganha, mas em se tratando aqui do Antigo Testamento, nós tínhamos as demandas do culto, do templo, dos sacrifícios, o salário dos levitas que viviam em função disso, então eles não tinham terra como as outras tribos e não trabalhavam como as outras tribos trabalhavam, em outro tipo de serviço, porque eles trabalhavam no templo, eles trabalhavam no culto, na adoração, eles precisavam investir tempo nisso e era um trabalho extremamente árduo, porque levita no Antigo Testamento não só cantava. Os crentes hoje pensam que os levitas só cantavam. Então assim, eu vou ser levita, só que levita tem que limpar o templo, tem que abrir o templo, eles limpavam excrementos, levavam para fora de arraial, limpavam ali toda a sujeira que ficava no templo. Esse serviço a galera aí não quer, Só quer cantar, fica lá na frente igual o boy band, Mas então aqui Neemias coloca as coisas no trilho, relembra o povo do compromisso, da prioridade. E hoje nós também temos um compromisso com a obra de Deus, um compromisso com a casa de Deus, com o evangelho do reino. Dízimo não é barganha, a gente não dá para receber, pelo contrário, a gente devolve a Deus aquilo que Ele requer na sua palavra, porque já recebemos. Nós entregamos os dízimos porque já fomos abençoados. E todos nós, a viúva pobre não me deixa mentir, todos nós recebemos algo e temos que expressar gratidão e devemos devolver aquilo que Deus nos colocou. E também Deus nos dá o privilégio de nos ensinar a dependência dEle e não do dinheiro. Nós não devemos colocar a nossa esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, e através dos dízimos e ofertas, Deus nos livra da idolatria ao dinheiro. Ele expressa, é um meio de nós expressarmos gratidão a Deus, proclamarmos a sua fidelidade, a nossa dependência dele. Mesmo antes da lei de Moisés, a gente vê que a primeira atitude de alguém piedoso, olhe para Jacó, olhe para Abraão, olhe para os outros servos de Deus, a primeira atitude recebendo algo era reconhecer, isso veio das mãos de Deus, e a maneira de reconhecer isso era entregando os dízimos e as ofertas. Mas além disso, Deus nos dá o privilégio de participar do avanço do seu reino. Deus não precisa do meu dinheiro nem do seu. Você acha que Deus precisa dessa mixaria sendo dono do ouro e da prata? É claro que não precisa, mas Deus nos dá o privilégio de participar da sua
obra, a graça de participar da sua obra. Mas a gente precisa ir lá em 2 Coríntios 8, quando diz assim que, primeiramente, aqueles crentes generosos de Tessalônica, primeiramente eles se deram aos irmãos, se deram à causa de Deus, eles se deram ao Senhor, e depois tudo seguiu de maneira tranquila, não é? E olha o que diz aí o verso 14: por isto, Deus meu, lembra-te de mim, e não apagues as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus para o seu serviço. Aqui Neemias, a primeira vez que ele ora aqui neste capítulo 13, ele vai orar aqui outras vezes, mas esta oração ela é curta, mas muito objetiva e eficaz. Quando ele diz, lembra-te de mim, não é que Deus tem amnésia, né? A ideia é assim, Deus me abençoe, Deus haja na minha vida, Deus intervenha na minha vida, Deus sê comigo, me abençoe. Não esqueças, não apagues, né, as beneficências que eu fiz à casa de meu Deus para o seu serviço. Ou seja, Deus, não deixe essa obra cair por terra, não deixe o inimigo destruir, não deixe que caia no esquecimento, na negligência. Sustente o teu povo, sustenta a tua obra, Senhor Deus, sustenta a pregação do Evangelho, sustenta o crescimento do teu reino, sustenta a vida desses irmãos, que sejam firmes, atuantes, fervorosos, sábios, trabalhadores, incansáveis. Deus, sustenta a tua obra, lembra-te de mim. E você tem sido negligente, não só em questão de dízimos e ofertas, mas no dom que Deus te deu, na tua responsabilidade, no seu chamado. Todos nós temos dons, todo mundo que é crente tem alguma habilidade, tem algum dom, seja em qualquer serviço que for na casa de Deus. Nós temos vários mandamentos. Seja negligente como esposa, como marido, como filhos, como pais, como irmãos, como cidadãos, como crentes em Cristo Jesus, como irmãos da igreja. Você tem sido negligente? Olhe para a cruz, olhe para Jesus Cristo, olhe para o Senhor, porque Ele comprou um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras, é o que diz a palavra de Deus. Busque o enchimento do Espírito Santo, a graça em Jesus Cristo para você ser um crente mais fervoroso e mais atuante e servir a Deus com alegria. Olhe então em que área você tem sido aí negligente. Quarto lugar, precisamos passar um pente fino na banalização. Quando nós profanamos o sagrado, quando aquilo que é sagrado se torna banal. É claro que para o crente tudo é sagrado, a vida dele toda é sagrada, o seu trabalho é sagrado, a sua família é sagrada, o seu lazer é sagrado. Ele vê ao mundo ao redor a criação de Deus como algo sagrado, os céus proclamam a glória de Deus. E o problema não está entre aquilo que é físico e espiritual, isso é uma mentalidade grega dualista. Tanto aquilo que é espiritual como físico foi criado por Deus, é santo, glorifica o nome de Deus. O problema não está nas coisas criadas, não é nada que isso é do diabo, aquilo é do diabo. O problema está no pecado, o problema está no mau uso destas coisas e também na presente ação de Satanás. Mas o mundo é um mundo de Deus, o mundo que jaz no maligno é o mundanismo, é o sistema dos homens, mas não é o mundo como criação de Deus. Então, para o cristão, tudo é sagrado. Mas nós sabemos que tem atividades exclusivamente eclesiásticas, o momento de culto solene, atividades assim mais diretamente espirituais, né? Como a leitura da Bíblia, a oração, o culto doméstico, o evangelismo, o culto solene, a administração dos sacramentos e por aí vai. E o que estava acontecendo aqui do verso 15 ao verso 22? Eles estavam negligenciando o sábado, que na antiga aliança tinha um sentido assim, extremamente importante e mais visível, né, para o povo de Israel como nação. Afinal, foi ordenado a Deus que eles trabalhassem 6 dias e descansassem no sabá. Sabá quer dizer descanso. O dia 7º, o dia do descanso, ou seja, um dia em 7 eles deveriam descansar. E a partir do verso 15 aí diz que eles estavam negligenciando isso porque estavam fazendo comércio. Diz aí o verso 15, naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado e traziam trigo e que carregavam sobre os jumentos, como também uvas e figos e toda sorte de cargas, e traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos naquele dia. Olha que agora ele vê, né? Eu vi. Neemias está vendo com seus próprios olhos. 16 também vai falar destas mercadorias que eles traziam.
E note aí que Neemias protesta contra aquela prática que quebrava a lei de Deus. Não é a lei pela lei, mas porque era um dia especial, um dia de comunhão com Deus, um dia de se dedicar às obras de misericórdia, um dia de se voltar exclusivamente a Deus em culto, um dia de descanso, tanto pelo aspecto físico, de um descanso físico, como de um descanso espiritual, um descanso da alma. Deus estava ensinando ao povo assim, não é o braço de vocês que consegue tudo. Não adianta vocês querer trabalhar todos os dias igual um doido, achando que vem de vocês o sustento. O sábado lembrava assim, é Deus quem dá, ainda que vocês trabalhem. Vocês podem descansar, podem parar, vocês não vão morrer de fome. Deus vai cuidar de nós, é Deus quem cuida de nós. Deus quer um dia com vocês, um dia de deleite, um dia exclusivo de relacionamento. Não que nos outros nós não vamos nos relacionar com Deus, mas é aquele dia exclusivo, nos voltarmos para Deus. Só que o problema é que os judeus transformaram este dia num legalismo, num fardo, acrescentando regras sobre regras, vigiando as pessoas, se tornou um peso. O homem passou a viver em função do sábado, ao invés do sábado ser para o homem. É o que Jesus vai dizer, né? Que não foi o homem criado para o sábado, mas o sábado foi criado para o homem. Para quê? Para ele ter um descanso físico, emocional e espiritual. Só que virou um fardo. E tem algumas religiões hoje até que se identificam com religiões cristãs, evangélicas, parecem até que é a mesma coisa, mas tem o sábado como salvífico, ou seja, você crê em Jesus Cristo, mas ainda assim você precisa guardar o sábado como salvação. Se você quer guardar o sábado, tudo bem, não tem problema, o problema é seu. Mas impor isso como salvação, aí é que está errado. Aí é o que Paulo, no Novo Testamento, vai dizer, nenhum julgam por dias de festas, luas novas, sábados e tudo mais. Isso tem aparência de espiritualidade, mas é culto de si mesmo, é hipocrisia, é o que ele vai dizer lá em Colossenses capítulo 2. Então a gente não pode impor para o outro como meio de salvação, porque a salvação é pela graça em Jesus Cristo. O sábado é uma sombra de Jesus Cristo. Jesus é o nosso verdadeiro descanso, nele nós descansamos. Por isso que Jesus, ele ressuscita num domingo, no primeiro dia da semana. Domingo foi depois que pôs o nome, não interessa o nome, o que interessa é que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana, quer você chame domingo ou Sunday, quer você chame o nome que for. Jesus ressuscitou no primeiro dia, porque na nova aliança isso fica muito claro. Antes, a lei diz trabalhe para você descansar, mas a graça diz descanse para você trabalhar. E Cristo inaugurou ali uma nova era, um novo tempo. A gente vê Jesus ressuscitou no domingo. O dia do Senhor é chamado de domingo por João em Apocalipse. Ali estava no dia do Senhor, no primeiro dia. Agora é o dia do Senhor, o dia que Jesus ressuscitou. A igreja em Atos se reúne sempre no primeiro dia, é chamado o dia do Senhor. Claro que se reúne em outros dias, mas o dia de culto, o dia ali oficial, vamos dizer assim, o dia que a igreja geralmente está reunida é chamado de dia do Senhor, é no primeiro dia da semana. Mas o ponto principal é que o sabá é um símbolo de descanso em Deus. Claro que hoje nós somos muito negligentes com o domingo, com o dia do Senhor. Precisávamos ser mais zelosos, guardar mais este dia, nos voltarmos mais para Deus. Mas a gente também não pode transformar num legalismo, num fardo, num peso ou num meio de salvação, seja um dia, uma festa ou uma dieta, impondo, se você comer isso, você vai para o céu, se você não comer, você não vai para o céu. A Bíblia diz que Jesus considerou puros todos os alimentos. Atos, Pedro tem aquela visão do lençol e diz, toma meu filho, come tudo, pode comer, porque aquilo no Antigo Testamento era apenas símbolo provisório de algo impuro. Mas não é porque aquele animal é impuro em si, que se você comer você vai se contaminar. Era apenas algo didático. Mas uma vez que Cristo veio, estas realidades agora são vistas de maneira espiritual. O mal então não está no animal X ou Y. Aquilo apontava para princípios espirituais. Então, por um lado, a gente não pode transformar num legalismo o dia do Senhor, mas também, por outro lado, não pode banalizar, que é o que eles estão fazendo aqui. Eles estavam profanando o sábado, é o que diz aí o verso 18. Então Neemias coloca a ordem no negócio, E eles foram tão sem vergonha, gente. Se você olhar no verso de número 19, diz, dando já sombra às portas de Jerusalém,
Antes do sábado, ordenei que se fechassem e determinei que não se abrissem, senão após o sábado as portas. Coloquei alguns dos meus moços para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Daí em diante não tornaram a vir no sábado. Olha como a religiosidade nos leva a fazer coisas estranhas, quando não há entendimento. Eles acharam que o problema era fazer lá dentro de Jerusalém, mas se eu ficar de fora, então não vai ter problema. Neemias vem e diz: gente, aí não adianta nada, não é o lugar, não é porque você está dentro da igreja ou fora. O seu compromisso com Deus é de coração. Você pode estar dentro ou fora da igreja, é claro que a gente tem que congregar, não é estar dentro de paredes, mas é estar inserido no corpo e participar desta congregação. Mas não é você estar dentro das paredes do templo que é mais sagrado do que você estar lá fora. Todo mundo é um templo de Deus. Mas eles achavam assim porque é o que a religiosidade nos leva a fazer. Se eu fizer fora de Jerusalém, então Deus não vai ver, Deus não vai se importar. Neemias então protesta como eles estavam mercadejando neste dia, quebrando, violando o dia do Senhor. E ele termina orando, verso 22. Também mandei aos levitas que se purificassem e viessem guardar as portas para santificar o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Neemias ora a segunda vez. É lindo isso, né? Neemias fazendo as coisas e sempre orando, sempre dependendo de Deus. Isso me lembra de Jesus Cristo. Isso me lembra de como Jesus muitas vezes se retirava para orar, ainda que os discípulos dormissem. Mas hora e meia ele se retirava da multidão, ele fugia dos holofotes, ele ia ter um momento de paz com Deus, um momento de comunhão com Deus. E aqui Neemias ora e pede perdão pelos seus próprios pecados. Perdoa-me, Senhor, segundo a abundância da tua misericórdia. Me perdoe, Senhor. E você tem sido negligente, meu irmão? Ou você agora tem banalizado as coisas de Deus, não tem dado importância à Bíblia, não tem dado importância devocional, não tem dado importância ao culto público. Talvez nesta pandemia muitos estão se acostumando a ficar em casa. Às vezes as pessoas vão nos comércios, vão nos shoppings, lotam as ruas, lotam filas de banco. Parece que o único lugar que contamina é a igreja. Parece que a gente vai se acostumando com o sagrado, vai se acostumando com as coisas sagradas, vai banalizando, aquilo vai se tornando sem importância. A gente acha que atividade essencial é banco, atividade essencial é shopping, atividade essencial é mercado, não é? Atividade essencial é ficar na rua para baixo para cima, é eu resolver minhas coisas, mas culto a Deus junto com meus irmãos, isso não é essencial, não é uma atividade essencial. Não estou dizendo para você vir para o culto se você tem algum problema de saúde, se você tem alguma dificuldade, se você tem alguma comorbidade. A gente tem que equilibrar fé e prudência, eu sei disso. Temos que obedecer aí às leis até o ponto que não fira a nossa fé cristã. Cada um sabe de si, não estou julgando quem está vindo, quem está não vindo, quem está ficando em casa, quem não está. Isso cada um sabe da sua realidade diante de Deus. Eu só estou levando você a refletir. Será que nós não temos banalizado as coisas de Deus? Elas têm se tornado comuns, sem importância. A obra de Deus fica em último lugar. Se der tempo, se sobrar tempo, deixa o dia que eu aposentar. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade. Dê a Deus os melhores dias da sua vida, senão você vai se arrepender. O que você tem banalizado na sua vida? Será que nós não temos corrido atrás do vento igual estes homens aqui, vivendo na mesma loucura dos ímpios, correndo atrás das mesmas coisas? Como diz Jesus, vocês ficam correndo aí como se fossem os gentios, como se não houvesse um pai que soubesse das suas necessidades. Buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Até porque quando nós buscamos o reino em primeiro lugar, as nossas prioridades mudam. Não é buscar o reino para obter as coisas que serão acrescentadas, senão você não está buscando o reino em primeiro lugar. Você está usando o reino para buscar as coisas que serão acrescentadas. Mas quando eu busco em primeiro lugar as coisas de Deus, a minha prioridade já mudou. As coisas que Deus acrescentar, Ele vai suprir as nossas necessidades
em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a passar um pente fino também naquilo que tem sido banalizado na nossa vida cristã. Em quinto e último lugar, versos 23 a 29, nós precisamos também passar o pente fino nas alianças que nós fazemos. Verso 23 diz assim: vi também naqueles dias que judeus haviam casado com mulheres asdotitas, amonitas e moabitas. Seus filhos falavam meio asdotita e não sabiam falar judaico, mas a língua do seu respectivo povo. Contendi com eles e os amaldiçoei, e espanquei alguns deles e lhes arranquei os cabelos e os conjurei por Deus, dizendo: não dareis mais vossas filhas e seus filhos, e não tomareis mais suas filhas, nem para os vossos filhos, nem para vós mesmos. Não pecou nisto Salomão, rei de Israel. Todavia, entre muitas nações não havia rei semelhante a ele, e ele era amado do seu Deus, e Deus o constituiu rei sobre todo Israel. Não obstante isso, as mulheres estrangeiras o fizeram cair no pecado. Dar-vos-ia nós ouvidos para fazer este grande mal, prevaricando contra o Senhor, nosso Deus, ou contra o nosso Deus, casando com mulheres estrangeiras? Um dos filhos de Joiada, filho do sumo sacerdote Eliasibe, era genro de Sambalate, o Oronita, pelo que eu o afugentei de mim. Lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levítica. Bom, pessoal, o que está acontecendo aqui? Viu mais alguma coisa? Lembra que ele sempre está vendo, sabendo e achando. Ele viu mais uma coisa. Ele viu ali o jugo desigual na vida de Israel. E se você pegar toda a história do povo de Israel no Antigo Testamento, foi uma das grandes causas da derrota do povo de Deus no Antigo Testamento. Já falamos aqui, ao invés deles serem bênção, luz para as nações, levarem o conhecimento de Deus, eles acabavam se misturando com este povo, constituindo família, mas ao invés de trazer este povo para a aliança, eles se contaminavam e passavam a adorar os deuses dessas mulheres e a seguir as práticas destas mulheres, ao ponto de que os seus filhos, você vai observar aqui, já não sabiam mais nem a língua materna. E o que isso tem de importância? É medo de ter outra língua? É porque outra língua está errada? Não, vamos trazer aqui para o contexto. Isso significa que essas crianças já não conheciam mais a palavra de Deus, não conheciam a Torá, não saberiam ler as escrituras sagradas. Elas adotaram já uma outra cultura. Quer dizer que toda cultura é errada? Não. Há elementos bons em outras culturas que nós precisamos passar pelas lentes das Escrituras, assim como há coisas ruins na nossa cultura que a gente também precisa reler à luz das Escrituras. Tem coisas que são diferentes da nossa cultura para outra e as duas não são necessariamente erradas, são coisas de usos e costumes, mas aquilo em que fere princípios da palavra de Deus, a gente fecha com as Escrituras. Então é muito bom este intercâmbio cultural, de aprendermos outras culturas. E nem mesmo em se tratando de pessoas, muito pelo contrário. A grande beleza da Igreja de Cristo é que ela é composta de pessoas de várias nações. Todas as nações virão. Jesus morreu para comprar povos de todas as raças, tribos, línguas e nações. E isso é lindo. Nós temos na igreja pessoas de diversas raças, etnias. Que maravilha, né? Este mosaico belo de diversas cores e raças. Isso é lindo na igreja de Jesus Cristo. O ponto aqui, no contexto, é que isso levava à idolatria, à falsa religião e a eles se contaminarem com o paganismo. E se você observar no Antigo Testamento, várias vezes isso ocorreu. Foi uma das grandes causas, inclusive, dos cativeiros pelos quais o povo de Israel passou, porque eles se esqueciam de Deus, eles até colocavam ídolos no próprio templo, adoravam falsos deuses e caíam naquelas adorações pagãs em que havia prostituição, bebedices, cultos a vários ídolos e toda a moral que se perdia, porque o estilo de vida também mudava. A gente já falou que aquilo que você adora determina o seu estilo de vida. E aqui ele cita Salomão, e se você ler a vida de Salomão lá em Reis, quando ele fala aqui desses relacionamentos que ele teve, ele mesmo vai dizer lá ele vai ser reprovado por isso. Por quê? Pelas mulheres em si? Não, mas porque Salomão, ao se relacionar com aquelas mulheres, ele acabou se corrompendo, acabou se perdendo e esquecendo do Deus
vivo. Esse pecado ainda ocorre hoje? Nós temos este risco? Sim. Por quê? Porque a Bíblia, ela nos orienta, a vontade de Deus é que nós nos casemos no Senhor, que nós nos casemos com pessoas da mesma fé. Porque se em tudo nós devemos glorificar a Deus, até comendo e bebendo, quanto mais numa coisa que é uma das mais sérias e mais importantes da nossa vida, que é o casamento, que é a aliança. A pessoa com a qual você vai constituir família, você vai se tornar você vai ter filhos provavelmente com aquela pessoa. Então nós devemos buscar alguém que vai glorificar a Deus conosco. Quer dizer que o casamento vai ser perfeito e sem problemas? Não, mas estamos falando aqui de verdadeiros cristãos, não é porque está na igreja que é cristão. Nós precisamos enxergar o mesmo Cristo que nós servimos no coração da outra pessoa. Isso não quer dizer que vai ser um casamento isento de conflitos, de problemas, de lutas. Por quê? Porque somos pecadores. Mas se são cristãos, há esperança do Evangelho de resolver em Cristo Jesus. E também se temos como alvo orar juntos, orar um pelo outro, um zelar pela vida espiritual do outro, frequentar a igreja juntos, criar filhos com a mesma cosmovisão, realizando culto doméstico. Porque se nós não nos casamos no Senhor, tudo isso vai se tornar mais complicado, né? Vai se tornar mais difícil, porque você vai ter que fazer sozinho. Ainda que você tenha o apoio do seu cônjuge, muitos não têm o apoio, muitos são privados de fazer tantas coisas na obra de Deus. Muitos vão encontrar empecilhos, obstáculos, outros vão conduzir de boa, né? Muitos vão ter um casamento humanamente falando tranquilo, feliz, de dar inveja em qualquer um, mas o nosso alvo é buscar a glória de Deus. E aqui fica muito evidente isso. Se você for no Novo Testamento também, nós vamos encontrar este princípio. É claro que quem já está nessa situação, a Bíblia também traz uma orientação, né? A mulher sábia, lá Pedro diz, né, que a mulher ganha o marido pelo exemplo, pelo testemunho. Então, por causa da mulher, a casa é abençoada, os filhos são santificados, os filhos são abençoados. É claro que deve ter o compromisso de pregar o evangelho para o seu filho, mesmo se o pai e a mãe forem crentes. Você tem que apresentar Jesus Cristo para o seu filho com palavras e com exemplo, mostrar o cristianismo na prática. Mas, em suma, o que este capítulo aqui nos ensina? E por que Neemias fez algo assim tão gritante, né, tão bárbaro de os amaldiçoar, espancar, né, arrancar os cabelos? Por quê, gente? Porque olha o trampo de Neemias em todo o livro de Neemias. Olha o trabalho que deu reformar os muros, o templo, o culto. Olha tudo que o povo passou nos 70 anos de cativeiro. Tantos sofrimentos, mortes, perdas, tragédias. Olha o que custou o povo ter se afastado de Deus. E agora Neemias vê que eles estão indo pelo mesmo caminho, não é de arrancar os cabelos mesmo, não é de dar um cascudo na cabeça do povo para ver se aprende. Vocês acabaram de sair de um sofrimento e estão fazendo exatamente a mesma coisa que os seus pais fizeram. Por isso que Neemias aqui parece que perdeu o controle, né? Ficou irado e foi tão duro com o povo, né? Mas ele termina orando dizendo: lembra-te deles, Deus meu, pois contaminaram o sacerdócio, como também a aliança sacerdotal e levita. Agora Neemias ora não por si, mas ele intercede. Ele ora por estes. Ele ora pedindo a Deus misericórdia, que Deus se lembre, que Deus haja segundo a sua vontade, os seus propósitos naquelas vidas, não é? E assim nós também precisamos fazer. Precisamos orar, precisamos clamar a Deus. Quando vemos uma situação errada assim também, nós precisamos colocar o joelho no chão, orar, pedir a direção de Deus, a graça de Deus e a vontade de Deus para as nossas vidas. E você que está aí solteiro, esperando no Senhor, ore, espere em Deus, busque os parâmetros das Escrituras para que você se case no Senhor, para que Deus coloque na sua vida uma pessoa temente a Deus, que vai constituir com você uma família, onde Cristo será de fato o fundamento e a sua palavra. E que Deus abençoe todas as famílias que nos ouvem, independente da forma como está constituída, mas que Deus derrame graça e misericórdia sobre a sua vida, dando sabedoria a você, cônjuge, para conduzir a sua família, a sua casa, o seu casamento, independente se forem entre crentes
ou entre crente e não crente, mas que Deus dê sabedoria a você, abençoe o seu lar, abençoe a sua casa. E eu oro também para que aqueles que estão próximos de nós, nossos queridos amigos aí, que também sejam levados ao Evangelho de Jesus Cristo. Bom, mas em último lugar, concluindo, verso 30 e 31 que nós lemos nestes versículos, tem aqui um resumo, né? Limpei-os de toda estrangeirice, designei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um no seu mistério, como também o fornecimento de lei em tempos determinados, bem como as primícias. Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. Neemias termina aí fazendo os últimos arremates, né? Os últimos detalhes, os últimos acertos, ajustando aí os ponteiros, fazendo aí os últimos reparos, e ele termina o livro de Neemias orando. O livro de Neemias se encerra com uma oração bem parecida, né? Lembra-te de mim, Deus meu, para o meu bem. E fazemos também esta mesma oração. Deus, lembre-te de nós, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor Deus, como Neemias, a restaurarmos toda a nossa vida. E sabemos porque quem é o verdadeiro restaurador é Jesus Cristo. Ele é quem restaura a nossa vida. Ele é o verdadeiro restaurador de Israel. E que Jesus Cristo, com a sua graça, venha ao nosso encontro, com o poder do seu Espírito, nos ajudar a passar um pente fino na nossa vida, um pente fino naquilo que possa corromper a verdadeira adoração e a nossa prática. Um pente fino na nossa motivação. Passar um pente fino também naquilo em que temos sido negligentes. Passar um pente fino naquilo em que temos banalizado em relação a Deus. Passar um pente fino nas alianças que temos feito, nos compromissos que muitas vezes nos levam a corromper também o nosso relacionamento com Deus, a nos afastarmos das Escrituras e da Palavra de Deus, e que nos lembremos, como encerra-se o livro aqui de Neemias, sempre é preciso restauração, sempre é preciso nos voltarmos para a Palavra de Deus e orarmos: Senhor Deus, em Cristo Jesus, lembra-te de nós, tem misericórdia de nós, e louvado seja Deus, porque Ele já se lembrou de nós de uma vez por todas, quando Ele nos enviou Jesus Cristo. Esta é a boa notícia do Evangelho. Se você fizer um pente fino na sua vida e ver coisas erradas como nós vemos aqui hoje, há graça em Jesus Cristo. Corra para o restaurador de Israel, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que estes princípios sejam aplicados ao teu coração e ao meu coração, no nome de Jesus. Amém.